Iremos, nesse exato momento, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, que realiza, nesse momento, a entrevista coletiva na Catedral da Sé. Vamos acompanhar. Bem, eu acho que vocês, como estão sempre atentos às notícias, devem ter sabido até antes de mim sobre o falecimento do Papa. Em todo caso, eu soube 15 minutos depois do anúncio do falecimento, que o Papa faleceu pelas 7h30 da manhã de Roma, o que corresponde às 2h30 do Brasil, porque são 5 horas de diferença. Mas o anúncio foi só feito às 7 e alguma coisa de Roma. Digo, 7 não, às 10h45, creio, de Roma. De modo que logo em seguida já também eu tive a notícia do falecimento do Papa Francisco. Primeira coisa, o nosso pensamento se leva a Deus para agradecer pela vida do Papa Francisco, pelo bem que ele realizou e que agora, falecido, ele tenha de Deus o prêmio, a recompensa pelo serviço, e como nós celebramos na Páscoa, receba ele também a participação na vida eterna, na ressurreição, na glória de Deus. É a grande esperança que a Igreja anuncia, e o Papa Francisco quis dar a este ano jubilar 2025 o tema da esperança, tão necessária como perspectiva de vida e de caminho para toda pessoa, mas também para a humanidade. A esperança que não apenas se baseia naquilo que nós mesmos podemos assegurar a nós, mas aquilo que nos é prometido por Deus. E, portanto, nós caminhamos na esperança, somos peregrinos de esperança enquanto cristãos e anunciamos ao mundo justamente a vida, não a morte, como o grande destino, a grande realização da existência. Nossa existência não está destinada ao nada, ao aniquilamento, mas à plenitude. E é isso que nós anunciamos também na Páscoa. Naturalmente, recebemos com pesar a notícia do falecimento do Papa Francisco, porém, de certa forma, não com surpresa, porque todos acompanhamos o estado de saúde do Papa Francisco, que já vinha se agravando de algum tempo para cá, desde a sua dificuldade motória, passou a usar cadeira de rodas, passou a usar muitos medicamentos contra dores. Ele estava usando corticoides, era visível porque estava com o rosto inchado e o corpo inchado por causa dos corticoides e as dores que ele sofria, até que sobreveio uma pneumonia, o que para uma pessoa idosa de 88 anos é sem dúvida muito grave. Toda pessoa idosa, uma pneumonia é sempre muito grave. Papa Francisco resistiu bravamente a esta infecção, que era não só viral, mas também bacteriana e fúngica. 3 tipos, portanto, de infecções no pulmão, nos pulmões, durante a pneumonia dele. E o combate a essa doença foi muito difícil, mas ele resistiu e conseguiu voltar para casa e, de alguma forma, retomar também as suas atividades. Claro, não em compromissos públicos, que ele evitou, precisava evitar, salvo pequenas aparições, mas muito rápidas e sem muito envolvimento na multidão, como até mesmo no dia de ontem. Porém, ele estava se preservando bastante e tentando recuperar suficientemente a sua saúde para continuar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, nessas últimas semanas, ele estava despachando, estava trabalhando
na medida das suas possibilidades, atendendo os colaboradores e, portanto, no pleno uso das suas capacidades, né? E assim esperava-se que ele continuasse por mais algum tempo, porém ninguém tem a garantia plena do desenvolvimento da saúde ou da doença, e assim aconteceu, né, que o Papa Francisco veio a falecer nesta madrugada. Naturalmente deve ter sido alguma situação nova que sobreveio e que os médicos não conseguiram controlar. Mas se alguém viu as imagens dele ontem, no momento da mensagem Urbi et Orbi e da bênção que ele deu, mas a gente percebia com um enorme esforço da parte dele, ele estava extremamente abatido ontem, com o rosto realmente, a face muito abatida. E eu, naquele momento, eu vi ao vivo, às 7 e pouco da manhã, eu fiquei muito preocupado com o estado dele. E, de fato, veio a falecer horas depois. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco, que foi escolhido como pontífice no conclave de 2013 e deu uma grande contribuição para a Igreja dar passos adiante na linha da prática do Concílio Vaticano II. Papa Francisco, naturalmente, há muitos aspectos do seu pontificado que podem ser destacados, mas uma coisa é certa, ele pegou firme na continuidade da implantação do Concílio Vaticano II no que diz respeito à própria Igreja. Tornar a Igreja realmente mais missionária era uma das grandes questões. Uma Igreja não voltada para dentro apenas cuidando de si, mas uma Igreja para o mundo, portanto, para comunicar a riqueza da sua mensagem, do seu testemunho para o mundo. Por outro lado, também na reforma interna da Igreja, para que ela aparecesse mais e mais como aquilo que de fato ela é, a comunidade dos batizados, e não uma instituição clerical que tenha apenas o clero como praticamente senhor da Igreja. Não, a Igreja é de Jesus Cristo e todos na Igreja são filhos da Igreja, membros do povo de Deus. Os ministros da Igreja, o clero, eles são servidores do povo de Deus naquilo que fazem, que é muito importante, mas eles não são senhores, donos da Igreja. E o Papa lutou muito por isso, para fazer com que a Igreja fosse mais participativa, mais consciente como um todo, a partir justamente da participação de todos na vida e na missão da Igreja. E tantos outros aspectos também do pontificado do Papa Francisco. Primeiramente, o seu testemunho pessoal, de simplicidade. Desde o primeiro dia depois da sua eleição, ele fez algumas escolhas que marcaram. A escolha de não morar no Palácio Apostólico, por exemplo, mas na hospedaria chamada Casa Santa Marta. Depois, o fato de também se apresentar de maneira muito singela, dispensando até mesmo, no começo ele queria dispensar o corpo de guarda, de seguranças, mas depois teve que assumir que era necessário também um corpo de segurança. Porém, ele queria muito contato direto com as pessoas. E foi um Papa que, mais do que ninguém, por exemplo, teve contato com a imprensa, com entrevistas, às vezes até surpresa, de telefonar para um canal de televisão para entrar ao vivo num programa. E nas viagens apostólicas dele, visitando países, a igreja, etc., nos vários países, sempre ele deu uma entrevista coletiva a bordo do avião, na viagem de retorno.
e tantos outros aspectos do pontificado do Papa Francisco que poderiam ser destacados. Inclusive também a questão da firmeza na busca de correção de certos desvios morais dentro do clero que precisavam ser corrigidos com firmeza, e ele o fez com muita coragem, dando continuidade, naturalmente, àquilo que já vinha sendo feito pelo Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, mas o Papa Francisco tomou medidas novas, drásticas, legislações novas para corrigir, naturalmente, uma chaga moral existente no meio de membros do clero. Papa Francisco se preocupou com as periferias do mundo, as periferias sociais, periferias geográficas até mesmo, periferias econômicas, as periferias também dentro da igreja, com aqueles que estão mais distantes, mais afastados, e sempre com este apelo, de ir ao encontro, de buscar o diálogo, de buscar ouvir. O Papa que falou muito de ouvir. A igreja deve ouvir, nós devemos ouvir as dores e muitas vezes até mesmo as queixas das pessoas em relação à própria igreja. O Papa procurou fazer isto muito. Ele que fez as suas escolhas também em relação à periferia, mais do que ninguém escolheu cardeais de fora, digamos, dos eixos referenciais comuns, que eram as grandes metrópoles, os centros, até ali tidos como importantes, a Europa. O Papa escolheu muitos cardeais de, digamos, regiões periféricas da igreja, até mesmo em países onde a presença da igreja é mínima, para dar ocasião de ouvir e de participar também a igreja daqueles lugares, aqueles países que, por assim dizer, estariam na periferia da igreja. Para dizer, não estão na periferia da igreja, estão no coração da igreja, como aqueles que estão no centro geográfico, onde a igreja está mais fortemente presente. Por isso, e muito mais, que nesses dias certamente será recordado do Papa Francisco. Nós hoje damos graças a Deus pela vida dele, pelo exemplo dele, o testemunho dele, que certamente ficará marcado na igreja. E como ele gostava de dizer, na igreja importa o processo do caminhar, desencadear processos, muito mais do que eventos que têm começo, meio e fim ali mesmo. Desencadear processos que ao longo do tempo vão produzir efeitos, vão produzir os seus frutos. E é o que ele procurou fazer, inclusive com a iniciativa do último sínodo, que teve a conclusão em outubro do ano passado, mas que foi a inauguração de um processo de igreja mais sinodal. Isso, naturalmente, não se concluiu com a Assembleia Sinodal de outubro do ano passado, mas é um processo que continua e vai ter, naturalmente, os seus frutos ao longo do tempo e outras etapas que estão por vir. Com isso, eu, com consciência de não ter dito tudo sobre o Papa, evidentemente, mas disse alguma coisa que me parece importante destacar neste momento. Convido a todos, naturalmente, a fazerem as suas reflexões e a buscarem destacar aquilo que na figura e na ação do Papa Francisco está sendo e vai ser uma contribuição importante, não só para a igreja, mas para a humanidade. Para a humanidade. Eu acho que o seu exemplo, por exemplo, de firmeza na afirmação dos princípios, mas de abertura ao diálogo com todos,
sem excluir ninguém. Fica como um exemplo justamente daquilo que precisaria acontecer muito mais em toda a sociedade, e para se superar muitas vezes um clima de polarização, de antagonismo, que leva a conflitos, que leva a violência e que leva à desintegração social, o que não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para o mundo. E agora fico à disposição para, então, responder alguma pergunta. Queiram, porém, se identificar, que meio vocês, organismo de comunicação vocês representam. Eu deixo ao padre Michelino aqui para estar coordenando. Retornando para a Catedral da Sé, coletiva do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que há pouco desconversou qualquer chance de se envolver no próximo conclave à sucessão do Papa Francisco. Vamos seguir ouvindo. Desta celebração e, naturalmente, do discernimento coletivo que se vai fazer sobre a escolha do futuro Papa. Agora, quanto a especulações, candidatos, isso não conta muito. Ou conta pouco. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Valentina do Portal Metrópolis. Como que o senhor está? Queria perguntar, o senhor participou da escolha do primeiro Papa latino-americano. Hoje a gente tem uma mudança no Colégio de Cardeais, né, recente, com a nomeação de cardeais que saem do continente europeu, enfim. Queria perguntar para o senhor, que participou dessa escolha em 2013, o que mudou na Igreja Católica desde então e como que esse novo perfil de cardeais pode influenciar nessa escolha? E uma segunda pergunta, se o senhor entende que nesse momento a Igreja Católica deve escolher um Papa voltado para a Europa, para esse resgate dos fiéis europeus, ou expandir para outros continentes, como a África ou a Ásia? Comecemos a responder pela segunda. Se o Papa o conclave deve escolher um Papa voltado para a Europa ou para outros continentes. Não. O Papa que vai ser escolhido deve cuidar da Igreja no seu todo. E, portanto, olhar para situações desafiadoras, as necessidades e assim por diante, né? E não, digamos assim, não deverá descuidar nenhum aspecto, nem geográfico, nem quanto à própria missão e identidade da Igreja, da sua missão. Mas o que mudou desde o Papa Francisco para cá? O Colégio dos Cardeais hoje está muito mais internacionalizado do que antes. Um processo que já vinha desde os anos 60. Papa João XXIII, Paulo VI já começaram. Antes, até os anos 1950, Papa Pio XII, o Colégio dos Cardeais era sobretudo italiano e europeu. E depois foi abrindo mais e mais. Papa João Paulo II já escolheu muitos cardeais da América Latina, alguns da África, Ásia, um ou outro. Depois, Papa Bento XVI também continuou na abertura, mais e mais, e o Papa Francisco ainda mais. De modo que, hoje, o Colégio Cardinalício, ele realmente é muito menos italiano, muito menos europeu, embora ainda tenha um número bastante significativo de cardeais europeus e italianos, e é bastante compreensível, né? Porém, a grande maioria dos cardeais não são mais europeus. A América Latina e do Norte tem um grande peso, a África tem um peso significativo e a Ásia também tem um peso no Colégio Cardinalício. Porém, ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser Papa, ou um cardeal asiático para ser Papa, ou novamente um cardeal italiano para ser Papa. Está nas possibilidades. E se isso acontecer, não significará que a Igreja voltou-se só para a África, ou voltou-se apenas para a Ásia, ou voltou as costas para a América, ou voltou a se centrar na Europa. Não. Qualquer um que for escolhido como Papa receberá o cuidado da Igreja como um todo. E, portanto,
é o tempo do pontificado que vai depois dizer por onde vão, naturalmente, as escolhas pessoais que o Papa fará. Bom dia. Cardeal, eu queria perguntar ao senhor sobre... Existe uma análise, né, de que o papado do Papa Francisco foi mais progressista, tratou mais de questões que seriam um tabu dentro da igreja. Qual o senhor acha que é a tendência nesse momento de escolha do novo Papa, que vai seguir essa tendência do Papa Francisco de continuar abordando essas questões e de ter uma linha mais progressista, ou o senhor acha que pode vir um Papa de uma ala um pouco mais conservadora da igreja? Essa pergunta eu deixo para vocês responderem em suas análises depois que foi escolhido o Papa. Não me cabe fazer esse tipo de análise antes da escolha do Papa, né? E o certo que a preocupação na escolha do Papa, com toda certeza, não é a questão se ele é progressista ou conservador. Não é esta a preocupação. Esta é uma preocupação externa. A igreja, em base ao ensinamento dela, do Evangelho, é tanto progressista como conservadora. O Evangelho dá base para isso, claramente. A opção pelos pobres, a atenção à justiça social, o cuidado dos migrantes, a preocupação com a paz no mundo, são posturas progressistas ou conservadoras? Não, são posturas do Evangelho. Agora, se alguém quer enquadrar isso como progressista ou conservador, isto por conta de quem o faz. Mas, para nós, são consequências, coerências com o Evangelho. Temos um colega ali. Giovanni, do Portal Laudias. Dom Odilo, a simplicidade do Papa Francisco, né, foi uma das características mais marcantes, né? Como a Igreja Católica pode continuar vivendo esse exemplo, né, dele, de humildade após sua morte? O Papa Francisco procurou ser um Papa simples, era o jeito dele. Mas isto não é só do Papa Francisco, né? Ele tomou o nome de Francisco inspirando-se também na simplicidade de Francisco, um homem que viveu há 800 anos. E Francisco inspirou-se em Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos. Então isto é marca da igreja, é marca justamente do Evangelho, que nós todos somos chamados a seguir, e naturalmente o próximo Papa, à sua maneira, certamente viverá isso também. Bom dia, Dom Odilo. O senhor citou que o Papa... Ana Virgínia Balucer, da Folha de São Paulo. Sim. O senhor citou o Papa Francisco como alguém firme contra o que o senhor chamou de chaga moral na igreja. Eu queria só colocar em palavras, o senhor se refere a denúncias de abuso sexual dentro do clero e como esse tema deverá ser abordado no próximo papado e pela Igreja Católica? Falo do Papa Francisco porque o próximo papado ainda não temos. O Papa Francisco, sim, eu devo dizer, em continuidade com o Papa Bento XVI, que tomou medidas muito firmes também, mas naturalmente não teve todo aquele êxito porque era necessário algo mais. Mas o Papa Bento XVI já levou muito a sério e as suas consequências, essas questões, por exemplo, da corrupção moral, pedofilia, abusos sexuais dentro do clero. Papa Francisco fez uma legislação para claramente, digamos assim, limpar, digamos, no meio do clero estas situações que naturalmente atingem uma porcentagem muito pequena no clero
mas acaba que o clero todo leva, de alguma maneira, a fama. Isso infelizmente, é a grande injustiça e também a responsabilidade de quem o faz, né? Se um jornalista é corrupto, nem todos os jornalistas são chamados corruptos. Mas, de repente, se um padre é pedófilo, de repente os padres são pedófilos, né? Se generaliza. Isso é muito ruim. Mas o Papa Francisco, justamente, pôs a mão nessa chaga e felizmente, também com bastante firmeza e êxito. Mas isso não significa que está resolvido, porque é uma condição humana que sempre de novo pode voltar. Por isso mesmo requer tanto um cuidado com a escolha dos candidatos, cuidado na formação para que os sacerdotes não caiam nessa situação, não caiam nessa tentação. Agora, quanto ao próximo Papa, evidentemente, não se espera dele outra atitude. Não se espera dele uma atitude diferente, porque, evidentemente, isso prejudica enormemente a Igreja, a sua missão e a sua credibilidade. Então, com toda certeza, não haverá mudanças nisso em relação ao próximo Papa. Senhora Arcebispo, Fernanda Câmara, aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, ainda falando sobre escolha de Papa. Como que a escolha de um Papa afeta a economia e a política global, por gentileza? Oxalá pudesse influenciar mais, né? Porque a Igreja, né, que o Papa representa, ela não é uma potência econômica, não é uma potência bélica, ela sim, poderíamos dizer, é um poder moral. Ela tem a força, a autoridade dos princípios morais e doutrinais. E por isso, o chamado a uma verdadeira justiça social, justiça econômica, uma maior equidade econômica mundial, isso são princípios que são coerentes com o ensinamento da Igreja. Mas que isso seja imediatamente posto em prática ou aceito, não é dito. Isso precisa depois passar, naturalmente, pelos organismos locais, pelos parlamentos que legislam, pelos executivos que põem em prática ou não põem em prática. E aí existem pensamentos diferentes. Existem muitos pensamentos diferentes a respeito da gestão da economia. Há quem faz a gestão da economia pensando em vantagens de um povo e não globalmente nos outros povos. Há quem faz a gestão da economia não se importando com a miséria dos outros povos, contanto que tenha vantagem para si. E assim também internamente, uma empresa ou um patrão ou um dono de qualquer coisa, ou nós mesmos, depende da maneira como nós fazemos a gestão da vida econômica, nós podemos ser mais ou menos coerentes com os princípios do Evangelho. O Papa Francisco, ele foi, e não é ele só, já há várias gerações de papas, a partir do ensino social da Igreja, procurou dar ao mundo referências, a partir do ensino social e referências éticas, a orientar a economia, a orientar a vida social, e a dignidade humana, os direitos humanos e assim por diante. Oxalá isso seja mais e mais compartilhado e aceito. Mas, como em tudo, isso são sementes que não imediatamente produzem fruto, mas são lançadas à terra. Algumas germinam, outras não. Algumas produzem 100 por 1, outras produzem 30, outras produzem 1 por 1. E assim são os princípios religiosos, princípios morais e éticos também em relação à vida social. Nós temos duas últimas perguntas, primeiro da Canção Nova e depois da Rede Vida.
Bom dia, Dom Odilo, Aline da TV Canção Nova. O ano passado, o Papa Francisco também modificou o rito funeral, né, dos papas. O ano passado, o Papa Francisco modificou, né, o rito de funerais dos papas, tornando mais simples, né? O que a gente pode esperar de diferente desse rito funeral do Papa Francisco? O Papa, sim, introduziu uma simplificação do rito e a gente espera que isso seja posto em prática. Agora, é difícil você imaginar, né, um rito mais simples de funeral do que um caixão no chão, na frente do altar. Uma vela, uma Bíblia em cima do caixão. Povo presente, rezando, prestando suas homenagens, autoridades presentes, sim. O Papa é uma autoridade internacional, então isso certamente haverá. Agora, outras questões que possam ser simplificadas, eu lembro que ele deseja que haja um velório mais discreto, que não haja aquele desfile de gente passando pelo caixão durante o velório. Vamos ver como isto vai acontecer. E ele manifestou a sua vontade de ser sepultado na Basílica. Voltamos ao estúdio, na medida que seguimos aqui ouvindo o arcebispo Dom Odilo Scherer, diretamente da Catedral da Sé, às 11h46, partimos com um rápido break, apenas para quem segue nos escutando pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já já.